Eu sou Marina Lancelotti e esse é o meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre fertilidade ou infertilidade. E na sistêmica, a primeira coisa que a gente olha é a relação da mulher com a mãe. Porque a questão da fertilidade tem a ver com a maternagem, né? Está internamente ligado com essa relação da mãe com a mãe. Todos nós temos os 5 traços de caráter: esquizoide, oral, masoquista e os genitais, que entra no rígido e no psicopático, tá? Então, por quê? É doença? Não, todos nós temos esses traços, todos nós. A questão é que se você tem alguma fixação em alguma dessas fases, né, esses traços de caráter são relacionados às fases, né? Então, esquizoide no útero, se teve algum problema no útero, você vai ter traços esquizoides mais preponderantes do que os traços, do que os outros traços. Então, se você olha no corpo de uma pessoa, você sabe qual é o traço que está mais em evidência, que ela vive, na verdade. Qual é o traço que ela está vivendo? Então, uma pessoa que tem muitos problemas na parte de relacionamento sexual, né? Todos os traços têm problema, né? Todos. Mas a traição, por exemplo, ela está ligada ao psicopático e ao rígido, né? Por quê? Porque no psicopático ele se relaciona de forma manipular, né? Então ele tem menos afetividade real. E o rígido, ele não quer se vincular. Porque ele não quer se vincular? Porque ele já está casado com alguém. Ele já tem o pai ou a mãe, se for homem, a mãe, se for o pai, mulher, o pai, né? Na verdade, ela está casada mesmo. Quando a gente fala isso, fica até meio estranho, mas é isso. Se você faz uma constelação, dependendo do lugar onde essa pessoa está, é no meio do casal, dos pais, ele pode estar, sim, no meio, né, só interferindo, e esses pais já não estão mais casados, ele é a razão dos pais estarem juntos, então esses pais estão com muito problema nesse relacionamento, e isso vai repetir. Ou ele realmente está, principalmente se ele estiver mais próximo, né, ele for do sexo oposto, né, ele vai realmente estar na posição ou na função da pessoa que deveria estar ali. Então seria o pai. Se é um homem, ele está no lugar do pai, ele está cumprindo a função de pai. E pior, sem sexo, né? Porque filho não faz sexo com a mãe. E ele está cumprindo uma função e nenhuma mulher chega ali. Porque ele já está cumprindo uma função de homem num lugar que ele não pode, que ele está impotente. E a gente aí pode dizer, se a gente fizer uma análise mesmo, que ele está na floresta, né? Porque João e Maria, do Conto de Fada, eles o pai levou eles para floresta. Por quê? Porque eles estavam sofrendo a angústia da saída de casa, né? Porque nós temos o parto materno, que é a saída do útero para dentro de casa. E depois nós temos o parto paterno, que é quando o filho tem que buscar sustento para ele, né? Que já não dá mais para nutrir esse filho. Não no que ele pretende, não no que ele precisa, né? Porque tem muitas pessoas que se regridem, né, para serem nutridos a vida inteira pelos pais. Por quê? Porque ainda estão na fase da criança, né? Então, eles não vão buscar. Então, eles não vão buscar sexo. E se eles buscam sexo, é um sexo nocivo, prejudicial. Como assim prejudicial? É um sexo que não é para vínculo. É um sexo que eles entendem e pode tomar até um rumo de fuga, né? Que seria um ganho momentâneo ali e que não traz vínculos com as pessoas, né? E isso é extremamente patológico, porque pode configurar uma neurose, né? Por que uma neurose? Porque eu estou repetindo situações, né? Eu não estou saindo, eu estou sempre ficando com várias pessoas, tendo relações sexuais, e é muito sofrido, porque toda relação sexual tem sim algum apego, né? Você pega daquele ser algo dele e você dá alguma coisa seu para ele,
pelo sistema, é algo de comunicação mesmo, né? Você tem uma comunicação com aquele sistema. Igual você fazer alguma coisa, pessoas que antigamente abortavam, fazer parte daquela família. Por que ela fazia parte daquela família? Porque a partir do momento em que ela fez uma ação que mexeu com todo o destino de uma família, ela também ela acaba pegando algo dali. E a parte sexual é isso, né? É um contrato, a gente vira um. E quando a gente vira um, não tem como não ter as sensações um do outro, né? O sopro da vida, que é o respirar, né? Isso, a Cabala fala sobre isso, né? Sobre o sopro, o ar que entra dentro e que sai, né? Como ele sai, esse ar, né? E pro outro ainda, porque o beijo é como um ato sexual, dependendo do beijo, né? Quer dizer, beijos sexuais são beijos sexuais, mas tem beijos que levam a níveis, né, de contato muito alto. E aí, olha, gente, tem coisa para falar sobre isso, mas tem coisa, né? Então, todo profissional, ele faz uma investigação, todo profissional. Então, ele vai atrás para saber o que é que está interferindo nessa infertilidade. Primeiro a gente fala, vamos ver esse relacionamento, né? Vamos ver, trabalhar essa pessoa, ter um olhar referente a como ela se relaciona em todos os sentidos. Por isso que eu falei de João e Maria, por isso que eu falei por causa da forma com que se relaciona. Você ainda está na floresta? Você ainda está perdido, né, com a bruxa? Né? Você ainda, o homem seu, né, porque existem função materna e função paterna, homem e mulher, masculino e feminino dentro de você. Como está o seu masculino? Ele também está preso, igual o Joãozinho ficou? João ficou lá na casa da bruxa, preso para ser comido, né, engordando. Quantos homens não ficam gordos aí, né, engordando, presos e impotentes, né, enquanto a mulher tem a fixação da limpeza e fica vivendo a vida dela e fazendo as funções dela, porque o homem não entra nessas funções de uma forma saudável, de uma forma de compartilhar, de uma forma de projeto dos dois, né, porque essa é a minha função, então você não entra aqui, não. E essa é a questão, né, essa gestação antes do filho desse casamento, como tá? Será que essa pessoa aprendeu a gestar? Será que ela aprendeu mesmo olhar, né? Será que ela teve um modelo de relacionamento dos pais? Né? Será que ela tá ainda querendo ser marido ou mulher do pai? Como tá isso? Né? E se você for atrás, gente, é assim, é medonho, né? Ou medonha, né? A situação, né, de falta de entendimento que essa pessoa vive na vida dela, a nível de sistema. Então, não se respeita a hierarquia, né, não respeita a hierarquia, ficar nos papéis. Isso interfere diretamente na vida que você está vivendo, porque se você está num papel na sua família, como é que você vai cumprir aqui, no agora, um papel como adulto? Você tá lá ainda. E isso tá roubando energia do futuro, dos seus futuros filhos, se tiver, dos seus futuros netos, dos seus pais. Então, assim, você é que determina, né? Você tem que entender que a felicidade dos seus pais, por mais que eles mostrem que não, porque eles não estão entendendo a pressão do campo morfológico, a pressão desses pais, né, faz com que você ache que você tem que dar atenção para eles, e na verdade você tem que dar atenção para o futuro, né? Você tem que realmente, poxa vida, meus pais não puderam me dar, então eu tenho que tomar esses pais no meu coração. Quantas vezes você vai e fala com a pessoa, eu tomei meus pais no meu coração, já tenho meus pais no coração, só que tudo é o pai, tudo é a mãe, tudo é uma explicação, ele coloca esses pais na vida deles, né, em todos os sentidos, né? A gente tem que nutrir esses pais, a gente tem que ouvir esses pais todos os dias, a gente entende? Não é isso, não tá certo, né? É ir para a vida mesmo. Eu estou conectado com essa vida? Eu estou conectado com meu marido está conectado comigo, né? Para ter esses filhos, como que a gente está vivendo como casal? A gente só está vivendo na mesma casa? Como é o nosso relacionamento? Ele é harmônico? Ele se batendo, se agredindo, né? Porque tem a agressão passiva, né? Que é aquele do narcisista, que é se alimentando
de ver o outro necessitando dele, sempre segurando algo como dinheiro, comida, né, para fazer o outro se sentir impotente ou dependente, né, que também tem a ver muito com a psicopatia, que também tem a ver muito com a rigidez, né, então todas essas questões, né, estão ligadas a algum lugar no seu passado, e você está repetindo. Você pode mudar tudo, se você quiser, se você olhar para isso. Então, gente, primeira coisa, a gente tem que falar de problemas, né? Então, até hoje eu discuti com um amigo, muito amigo meu, que ele dizia que antigamente, né, tinha aqueles, é uma anedota, não sei, né, os dois Budas que fizeram tal coisa e um ficava falando o tempo inteiro disso. Então, assim, deixar para trás, para o passado, isso é uma crença limitante, né, muito ruim, porque nós temos que trazer a luz para resolver. Por isso que tem a fala, né? Deus pôs língua e boca para você falar, e você tem sim que se resolver, e a fala é uma tentativa de resolver problemas, né? Então tem pessoas que falam, e você fala assim, poxa, ela tá falando sempre a mesma coisa, mas exatamente, a vitrola tá tocando, aí bate ali, e ao invés das pessoas deixarem ela terminar isso, sem ficar dando palpites, né, e perguntar para ela o que ela sente com isso e deixar ela se resolver com relação a isso e respeitar isso, não. Vai dar conselhos. Olha, não fica mexendo nisso. Quer dizer, tudo que é engolido, né, tudo que está dentro e não está sendo trabalhado, te remete àquela situação, né? Então você fala assim, mas eu não falo mais nisso igual as outras pessoas. Não, você precisa de fazer meditação, você precisa de tomar remédio para manter isso aí dentro de você. Né? A meditação, ou qualquer outras coisas, que eu vejo que tem gente aí budista, que faz meditação, que vive uma qualidade de vida para conseguir segurar, usam drogas, né? Qualquer tipo de droga, até as que se diz hoje que é a maconha, que é para ajudar, né? É por isso, porque as pessoas estão vivendo tanto no inferno astral delas, né, que elas precisam das coisas do dia a dia para tirar ela do agora, né? Ou melhor, para levar ela para o agora e tirar elas do passado. É uma loucura. Isso é uma loucura. Bom, voltando para a fertilidade. A mulher, se ela tem essa relação simbiótica com a mãe, que está na fase oral, né, dela, ela vai ter problemas de fertilidade, tá? E se ela tiver problemas também, não da forma simbiótica, mas se ela se sentir no campo como grande, né, tipo, minha mãe não foi o suficiente para mim, não fez o suficiente para mim, meu pai não fez o suficiente para mim, igual os homens, né, com o pai, sentir grande, né, sentir num nível maior. Então eu acabo sendo mãe da minha mãe, né, pai do meu pai ou mãe do meu pai, entendeu? Eu estou maior do que eles. Então essa questão de nível, né, no campo é muito importante, a hierarquia é muito importante e o pertencimento é muito importante também, né? Então às vezes por essa questão de julgamento eu excluo, né? Não converso. Essa questão de não falar também, de muita gente falar, não vamos lidar com ficar falando de problemas, é uma exclusão da minha bagagem. Gente, como eu posso chegar no futuro se eu não resolvo a minha bagagem, né? Eu lembro que quando eu estava assim, nem trabalhando, eu já estava bem desenvolvida, eu estava começando a trabalhar com hipnose. Então eu chamei uma tia minha para fazer um trabalho de regressão com ela, que ela sempre tinha depressão. Aí ela falou, eu prefiro não mexer mais nessas coisas, porque é muito dolorosa. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, gente, que loucura que essas pessoas mais antigas trazem na cabeça, não falar sobre problemas. Isso é uma forma muito patológica, né, de manter uma pessoa aprisionada, né? Fica aí, quietinha, mulher, quietinha, faça só e não reaja, e não brigue, e não... Então o corpo começa a falar, né, gente? O corpo vai falar, vem a depressão, vem a falta de libido, vem o asco pelas coisas, vem a agressividade passiva e até a agressividade real, em forma até de doença mental. É isso que está acontecendo com a humanidade. Bom,
Sobre a infertilidade. Então, se você for atrás para você ver que tipo de relação que você tem com a sua mãe, se você resolver isso, então eu falo o seguinte, né, que o campo morfológico, essa energia, né, esse vídeo aqui ele é tão rico, porque assim, essa energia que o campo morfológico, porque eu trabalho com a água, né, eu trabalho com a fluvial, eu gosto da fluvial, mas eu trabalho com os bonecos também, eu trabalho com gente também, com dinâmicas, né, inclusive online, faço várias dinâmicas. Então, o que acontece? Como coaching, eu posso estar utilizando, né, e fazendo essa investigação, inclusive trazendo a pessoa de uma forma mais objetiva e não esperando o tempo dela, fazendo ela ver a realidade dela, lidar com essa dor, e está aqui para amparar essa dor e passar por essa questão da angústia mesmo, até de não querer mais lidar com isso, né? Então a pessoa faz o primeiro trabalho ali, começa a ver que vai virar um caos, porque vira mesmo, mas ela tem que ter a propriedade para segurar isso. Por isso que o profissional é interessante estar com ela, né, nesse processo, né, de encarar a realidade. E como eu estava falando sobre a bainha de mielina, sobre a energia, né? Eu trabalho com a água e assim, tem que estudar, gente. A gente fala aqui e a pessoa chega e fala assim, começa a dar palpite, besta aí, entendeu? Nem entende, vai estudar primeiro, né? Então tem muitos consteladores que trabalham só constelação, não foram trabalhar com análise de caráter, não trabalham com somática e também não trabalham com a parte neurológica, que seria a PNL, quebra de programações negativas, essas questões. E tem a audácia de falar coisas aí que não sabe. Então vai estudar antes de falar. Vai estudar. Ah, você não é dessa linha? Vai pra sua linha, entendeu? Pica a mula. E não fica se metendo a besta, falar merda pra querer aparecer, sabe? Vai estudar. Então, quando a gente fala sobre análise de caráter, a gente tem que falar sobre a bainha de mielina, que é o que encapa os nossos nervos, certo? Então, se a gente for entender sobre bainha de mielina, sobre fases, significa que quando a bainha de mielina chega na minha fase oral, eu quero entender e ter prazer pela boca, né? Por isso que o bebê leva tudo na boca. Aí depois vem o quê? Para quando começa a ter... vai para o masoquista, que é para fase do masoquista, que é a hora que ele começa a ter controle dos esfínteres, que ele segura, né, consegue segurar aí, né, as suas fezes, o seu produto, né, que é o que primeira coisa que a gente produz na vida, gente, é o cocô, né? E então é muito rico isso para a criança, é muito rico pra gente também, viu? Muito rico. Tem que começar a lidar com essa questão, né? Então essa produção, como eu mexo com as minhas fezes, como eu mexo com a minha produção, com o que eu sou, é que vai me dar dinheiro. Né? Então, eu produzi algo, minhas fezes, o que as minhas fezes têm? Elas têm coisas boas, né, e ruins, porque elas têm os nutrientes e tudo mais, mas tem um cheiro, tem... Então, assim, eu consigo lidar com essa realidade, né? Como é essa realidade para mim, né? E isso quando bebê, então, quando eu consigo lidar com esse produto feito por mim, né, eu tenho que valorizar. E como é essa valorização? Quando alguém chega e fala, ai, que coisa horrível, você tem que eliminar, não pode mostrar para ninguém. Entende? Para um bebê, como é isso? Então, isso tem a ver com dinheiro? Tem, gente. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com a sua vida profissional, tem a ver... Porque quando começa a chegar, sentir, né? E outra questão, né? Se eu tô aqui na boca, né? A bainha de mielina até que significa que eu não tenho sensação nas mãos ainda. É como se eu tivesse uma tetraplégica. Né? Então, assim, eu tenho um movimento, porque eu tenho os nervos, tá tudo ali, a coluna tá tudo ali, né? Na coluna vertebral, porque os meus nervos estão aonde? Na coluna vertebral. Por isso, pessoas que têm muita dor na coluna têm que ver a questão emocional, neurológica. Bom, e aí o que acontece? A pessoa que tá nessa fase, ela tem os movimentos, mas ela não tem a sensação, porque não tá com a bainha de mielina. Então, a gente pega na mãozinha que ele agarra, ele não tá sentindo nada, né? O bebê não agarra porque ele não tá sentindo, ele tá no reflexo. Você põe a mão, ele agarra, não é, gente?
Então, assim, vamos acordar, né? No pezinho, ele não tá sentindo cosquinha, né? Ele sente que tem um algo ali que pode estar machucando, que pode, né? É reflexo de saída, né? Ele nem sente muito. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você machuca um bebê, ele nem vai ter tanta percepção assim da questão da dor, né? Porque ele vai ter mesmo essas sensações quando a bainha de mielina chegar até o final do trajeto dela, que é até os 5 anos, tem alguns autores que falam 7 anos, que é no finalzinho do cóccix, é onde já começa a ter a sensação da genitália, que não é sexo, é sensação, né? Ali começa a ter igual na boca, é sensação, igual no ânus é sensação, igual na genitália é sensação. Por isso que o nosso, não é um rabinho, né? O cóccix ele vai até quase perto ou um pouquinho para frente, né? Chegando bem na genitália, né? Bem perto, por causa disso, entende? É essa a questão. Então, acho que esse vídeo aqui ficou rico. Eu acho que eu falei tudo, deu uma boa resumida do quanto é importante o estudo para você chegar e fazer uma análise e fazer uma investigação de uma pessoa pelo corpo, pelas atitudes, né? Porque se você vê as atitudes e você vê que o corpo fala, você já sabe que ali ela tá na fase tal. E se você vê o que tudo isso está reverberando a nível de saúde, né? Tem um câncer. Tá com infertilidade. Tá com problema de pressão. Obesidade, né? Então, assim, o campo morfológico ajuda você a ir buscar de onde vem, né? Se é nos ancestrais isso, né? E fica muito claro, aparece mesmo. Por que eu trago uma crença limitante de que eu posso comer tudo, né? Que nada vai me fazer mal, e que nós temos que nos alimentar, que não podemos passar fome, né? Da onde nós trazemos crenças de que não podemos falar dos nossos problemas, que isso traz negatividade, né? Então, assim, nós não podemos mesmo falar dos nossos problemas de forma a reclamar. Ai, minha vida, não, nós temos que falar do problema, olha, tá acontecendo isso, essa é minha bagagem, eu tenho dor nisso, aonde é, porque assim, enquanto você vai falando, porque é como se fossem cascas de cebola, né, como o Fernando Freitas fala, camadas. Então você vê uma coisa, aí vai vir outra, aí vai vir outra, aí vai vir outra. Então, por que eu tive problema aos 40 anos, comecei a ter um declínio muito grande de visão? E me remeteu a uma época da minha vida em que meus pais estavam brigando, eu estava dentro do carro dormindo e eles estavam me levando para casa de uma amiga, para dormir na casa dessa amiga, não me falaram nada. E eles iam para uma festa, eles discutiam muito, falavam em se largar, e eu acordei dentro desse carro, vendo eles brigando, e aí chegamos na casa dessa amiga, e eu totalmente desnorteada, essa amiga também me levou para um quartinho, uma cama diferente, eu chorei a noite inteira, eu fui uma criança que chorou muito, então chorava muito à noite dormindo, eu não era uma chorona durante o dia, mas eu chorava muito à noite, né? Era uma criança, eu me sentia culpada pelos meus pais, eu queria que eles fossem mais felizes, eu achava que era uma besteira aquilo que eles faziam, por que eles faziam daquele jeito. E aí, eu trouxe isso pra minha vida de adulta, né? Agora, hoje, quando isso volta, eu sei que é a minha criança. Então, o que eu faço? Eu falo, olha, eu agora não posso mais agir dessa forma, não posso ficar chorando à noite, não posso, dói sim, menina, dói bastante, dói muito. Isso não foi resolvido lá, né? Se você tivesse pais mais desenvolvidos, mais resolvidos, essas coisas poderiam ter sido resolvidas. Você poderia ter falado para os seus pais, eles terem entendido e a gente ter vivido feliz para sempre como nos contos de fadas. E não foi assim. Então, infelizmente, não foi. Né? Mas isso não significa que eles são maravilhosos, porque você ama muito eles, senão você não chorava. Não é mesmo? Então, assim, o que eu fiz? Eu fui legal com a minha criança e eu disse pra ela, fica tranquila que eu vou resolver, vai passar,
Daqui a pouco a gente vai acordar e vai dar tudo certo, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, a gente vai sobreviver e vai viver bem, né? Vai viver o aqui e agora. Aí sim, né? Vou fazer as minhas meditações. Eu, por exemplo, faço aero-yoga, né? O que você faz? Né? Tenho bicicleta ergométrica, eu tenho a elíptica. Então, quando eu não tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra. Eu tô aqui online, eu tenho os meus clientes, coaching, né? Eu faço coaching hoje, eu utilizo constelação fluvial, eu utilizo todas as outras constelações e técnicas que eu conheço para poder ajudar as pessoas a entenderem aonde elas estão. Ah, você está no útero? Você está na fase oral? O que quer dizer que você está na fase oral? Você está em simbiose com a sua mãe? Por quê? Porque eu estou querendo ser mãe da minha mãe, né? Porque a minha mãe está comigo em todos os lugares, porque ela necessita de mim, né? Então, assim, são coisas, crenças que cada fase te traz, que você tem que entender que se você não corta isso, você não vai conseguir viver plenamente o seu futuro. Ter um relacionamento com uma pessoa para poder ir para frente, porque são regras da vida. Você tem que ter alguém para ter filhos e ir para frente. As pessoas estão tendo filhos que também vão levar e vão repetir os seus problemas iniciais. Por isso que se fala que o campo morfológico, né? Então, os antepassados são importantes, porque certamente isso está sendo repetido. Igual a sua filha vai repetir o que você está fazendo, você está repetindo de alguém. E é assim que a gente trabalha. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado muita gente e estou aqui à disposição. Estou pensando em fazer sorteios também de trabalhos e evoluir cada vez mais, né? Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Eu não sei se meu WhatsApp está aqui, mas deve estar nas minhas páginas, né? Eu sou Mirna Ancelotti, como eu falei, é só me procurar por aí. Vocês têm todo o acesso aberto para estar falando comigo sobre essas questões. É um prazer. Até o próximo vídeo.